Vamos brincar com mais uma questão, aqui da Univale, Minas Gerais. Ele fala assim: o amperímetro e o voltímetros ideais ligados num circuito elétrico esquematizado na figura indicam as leituras da corrente elétrica em ampere e a tensão elétrica em volt. Então, mais uma vez, né, um probleminha que envolve medidores de corrente e voltagem, no caso, né, amperímetro e voltímetro. E quando ele fala, né, que é voltímetro ideal, significa que a resistência do amperímetro ideal é zero, praticamente, a resistência do voltímetro é infinita, né? Então, só isso quer dizer com voltímetros ideais e que não vão interferir aqui na nossa conta, tá? Aí ele continua, né? Os resistores R1 e R2 têm a mesma resistência elétrica, então a gente sabe que R1 e R2, então, pelo que o problema fala, vale a mesma coisa. Qual que é a resistência equivalente, né, da associação? A gente vê que é uma associação em paralelo, e para calcular a resistência equivalente da associação em paralelo, a gente usa a regrinha, né? É o produto pela soma, produto R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Só que a gente não sabe quanto que vale R1, quanto que vale R2. Sabemos que são iguais, mas quanto a gente não sabe quanto que vale. Mas aqui o problema, ele nos dá uma dica, né, bem tranquilo, né? Eu sei que aqui a voltagem é 12 volts aqui. Se a voltagem aqui é 12, e como eles estão em paralelo, então a tensão aqui elétrica no R1 também vai ser 12 volts, porque está em paralelo. Aí matou o problema, né? Se eu sei a voltagem e aqui o amperímetro está falando que está marcando 0,5 ampere, eu acho o R1 aplicando aqui a primeira lei de Ohm, né? Probleminha aparentemente bem tranquilo. Então a tensão elétrica aqui no caso é 12, é só lembrar que em paralelo a voltagem não muda, se embaixo é 12, em cima também vai ser 12, né? Porque é a mesma voltagem. A resistência a gente não sabe e a corrente elétrica vale 0,5. Então vai ficar 12 dividido por 0,5, né? O 0,5 está multiplicando, ele passa aqui para o outro lado dividindo, isso vai dar 24 ohms. Então a resistência R1, vamos chamar aqui de R1, vale 24 ohms. Se a resistência R1 é 24, a resistência R2 é a mesma coisa, porque ele falou que tem o mesmo valor. Se R1 vale 24, R2 também vale 24. O problema nos informou isso. Aqui no caso, como a resistência é a mesma, né, aqui você pode fazer a brincadeira, mas nem perca tempo. 24 vezes 24 sobre, né, 24 mais 24, toda vez que eu tenho resistência de mesmo valor e quer calcular a resistência equivalente, é só lembrar que quando são iguais é a metade, né? Então, duas resistências iguais, divide por 2 o valor que você já acha o REC direto. Então, aqui no caso vai ser 12 ohms. A gente já sabe que a resistência equivalente é a metade de 24, porque são dois iguais. Então, alternativa B. Mas se eu quisesse fazer aqui, professor, né, se eu quisesse fazer aqui assim, também daria na mesma. 24 vezes 24 dá 576, né? 576 dividido por 48, que vai dar, aqui no caso, 12 também. Né? Mas não precisava fazer isso, né? É só lembrar da propriedade, né? Quando tem dois iguais, divide pela metade. Tranquilinho?